Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, Spotify. Você sabe que esse programa nosso, ele é destinado à literatura, à difusão literária. Nós conversamos com poetas, contistas, romancistas, professores, leitores, bibliotecários, bibliotecárias, professoras, ou seja, todas as pessoas que estão, de certa maneira, gravitando no mundo da literatura. Hoje o meu entrevistado é um entrevistado muito especial, porque ele faz um trabalho com literatura e vulnerabilidade. Eu tenho aqui do meu lado o Raoni Uapaia, né? Raoni com nome indígena brasileiro, e o Uapaia peruano, é Inca. E Raoni está há muito tempo já desenvolvendo um bom trabalho com a comunidade quilombola. Mas nós vamos conversar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer uma pergunta, uma provocação com Raoni. Raoni escreveu esse livro aqui, um livro interessantíssimo sobre um dos mais importantes autores da literatura brasileira, chamado Lima Barreto. Lima Barreto, como todo mundo que gosta de literatura sabe, é um indivíduo que teve uma vida muito difícil, uma vida muito atribulada, e foi talvez o primeiro grande escritor mulato brasileiro que falou sobre a ideia de negritude. Porque Machado de Assis era negro, mas Machado, de certa maneira, ele não adentrou demais a temática da negritude. Leão Barreto, não. Então nós vamos começar conversando sobre isso aqui, antes da gente chegar aos quilombolas, porque tem ligação com isso. Raoni, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter aceitado. Eu sei que você é professor do IFES, atarefadíssimo, e como nós estamos num feriado, né, na quarta-feira de cinzas, muito obrigado por você ter aceitado. E eu vou te fazer a seguinte provocação. Vou começar com ela. Lima Barreto é um escritor que fala sobre pretos também, que fala sobre vulneráveis, sobre pessoas da periferia, né? Não só os pretos, mas mulheres, adolescentes, bêbados, aposentados e assim por diante. Por que Lima Barreto provocou tanto interesse em você? Bem, vou falar um pouquinho até do meu arco histórico, acadêmico, ótimo, literário, né? O meu interesse inicial foi o século XIX, né? Durante a minha graduação, eu encontrei o texto do Graciano Neves, né? O Doutrina do Engrossamento. Inclusive, eu organizei uma edição em 2017 pela Edifes, pela editora do IFES, e eu me debrucei muito sobre esse momento histórico da formação da República Brasileira, conheci muito desse período que a gente costumou chamar de Bela Época, né? A Belle Époque brasileira, em especial esse diálogo com o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro era um irradiador, né, da literatura para o Brasil. Da capital da República, né? Capital da República, à época. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro para fazer o doutorado, o meu contato são com os cronistas dessa época. Então, eu estou ali vasculhando aqueles que estão contando a história do Rio de Janeiro, sobretudo as transformações que vão acontecer no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a iluminação elétrica, os passeios de bonde pela cidade, as locomotivas, também os experimentos, né, com visualidade, que é muito forte no Rio, no século XX. No começo do século XX, a gente fala muito do cinematógrafo, né, das experiências, né, que eram quase que assim, circenses, de parque, não era ainda o cinema que a gente conhecia, mas eu estava muito atento a como a literatura estava dialogando com essas experiências visuais, né? Então, me debrucei um bom tempo sobre o jornal, né? O papel do literato no jornal. E foi aí que surgiu o meu interesse por Lima Barreto, né? Então, a obra do Lima Barreto, ela parece para mim muito como alguém que quer pensar o seu tempo, né? E aí tem uma coisa interessante, Grijó, que é o seguinte, é um momento em que o literato, você citou muito Machado de Assis aí, que eu achei interessante na sua abertura, em que o literato quer pensar o país também, né? Esse momento de república, o literato começa a disputar, porque também é um momento em que o médico, o sanitarista, o engenheiro quer pensar o Brasil que a gente quer ter. O Brasil está nascendo em termos de
modernidade, tem o mito do progresso aparecendo e Lima Barreto se coloca como uma voz dissonante nesse cenário. Então foi aí que eu cheguei a Lima Barreto, foi nesse cenário ao qual me interessei muito, né, pelo qual me interessei muito, que foi o século XIX para o século XX, eu comecei os meus estudos, e aí cheguei a Lima Barreto para tentar interpretar o país, né, vamos dizer assim. Porque o Joaquim Manuel de Macedo, né, escreveu sobre o Rio de Janeiro. Sim. Ele tem até um texto em que ele caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, ele escreve uma grande crônica. A ideia da crônica para você, essa coisa do dia a dia, essa coisa da representação contemporânea, é isso que te interessa mais em Lima Barreto? Ou seja, falar do país, do dia a dia do país? Ou você se interessou muito pela personagem periférica que ele aborda muito nos textos dele? Então, eu acho que a sua pergunta, a resposta para isso é os dois lados, né? Porque primeiro tem esse mito parisiense que chega no Rio de Janeiro da flânerie, né? Do passeio. O literato começa a se tornar alguém imbuído dessa capacidade de passear pela cidade e, por isso, interpretar a cidade, né? Acho que José de Alencar já fez isso, Joaquim Manuel de Macedo, o próprio Machado, quando ele fazia aquela crônica semanal, passando dia a dia, isso, também se encorajava em fazer um experimento de observação da cidade. Você acha que isso começou com o romantismo? Eu acho que começou com o romantismo. Eu acho que o grande marco foi Baudelaire, né? Com essa figura de fazer os retratos da Paris, né? Do século XIX, como é que ele vai interpretando a modernidade parisiense. E isso, de alguma forma, vai se adaptando, né? No caso do Lima Barreto, tem uma crônica interessantíssima dele, que ele fala reclamando que está se sentindo machucado e, por isso, não podia andar pela cidade, porque ele, na saída, idas e vindas no trem de subúrbio e circulando pela cidade, ele conseguia interpretar a vida. E aí ele fala que ele é um andarilho por vocação. Então, para mim, isso foi um insight muito forte na obra dele, porque ele é um pouco mais do que o Flaner se propõe, né? Ele se propõe um jeito mais, assim, menos prestigiado, menos glamuroso do Flaner parisiense e se torna um andarilho. Alguém que circula a cidade. E por circular a cidade com uma vocação um pouco mais solta, ele se permite conhecer os outros tipos da cidade, para além daquelas vitrines da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que a gente vê muito em Alencar, em próprio Machado também, né, e outros cronistas, né, João do Rio. Ele começa a observar a cidade na sua diversidade. Como é que é o subúrbio? Como é que estão ali aqueles que outrora foram escravizados, como é que eles vivem agora, como é que se reconhece? E a questão racial aparece aí também, né? É aí que entra o seu trabalho. Porque você, e inclusive eu parabenizo você, eu li o projeto, você tem um estudo em que você, através da literatura de Lima Barreto, você apresenta a literatura para jovens, para estudantes, e, ao mesmo tempo, você discute não só o Brasil, mas discute também essa problemática social, algumas feridas que não fecham, né? Como é que é esse trabalho e por que você resolveu entrar nesse caminho, nessa seara, né, pedagógica? Grijó, tem o seguinte, quando a gente vai para a obra do Lima Barreto, e eu alcanço ali a percepção de uma estética que estava se transformando com a experiência da cidade. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, esse livro que você comenta agora, Literatura e Experiência Urbana, ele mostra justamente o quê? Uma linguagem telegramática, uma experiência de urbanidade, um trânsito pela cidade, né? Às vezes, a gente lê um texto do Lima Barreto, parece ser uma prosa descuidada em alguns pontos, você percebe que, na verdade, ele quer fazer uma literatura em movimento, uma literatura em que o foco, né, lembra um pouco do que a gente vai ver depois na modernidade como um discurso cinematográfico, né? Então, esse foi um ponto. Mas a pesquisa não acabou ali no livro. Não à toa ele é chamado de pré-modernista. Já, né? Não. E é um fato super polêmico na academia, o pré-modernismo. Sim, sem dúvida, vinculado a Lima Barreto, né? Sem dúvida. Então, essa modernidade do Lima Barreto, ela já estava ali latente e eu precisava falar sobre ela. Esse é o livro. E ficou ainda alguns aspectos a serem desenhados, que é a pesquisa que eu continuo desenvolvendo a partir da obra dele, que é a questão racial, né? O que é a questão racial para o Lima Barreto? É uma forma dele pensar o país, né? Então, ele se considera um intelectual,
ele entra em pé de disputa com aqueles que estão formulando essa ideia de embranquecimento do Brasil, porque no início da modernidade, perfeito. O que se pensa é como é que nós vamos deixar, em quanto tempo nós vamos deixar de ser um país preto para ser um país branco, mestiço, né? Essa discussão racial está na imprensa e ele percebe esse movimento e se coloca. E se coloca não só numa atitude de enfrentamento, mas numa atitude estética de como é que eu posso sensibilizar o outro para a dor que me causa o racismo por meio da minha literatura. Né? Então, essa é a força motriz, por exemplo, das recordações do escrivão Isaías Caminha. Sim. Né? É a força motriz de vários contos. Né? Teve um conto que a gente leu recentemente com os meninos, foi O Moleque, né? Que é, ao mesmo tempo, essa experiência de cidade e a experiência do menino que se sente injustiçado por ser chamado de preto e resolve usar uma fantasia no carnaval para assustar os outros. Né? Então, assim, são nuances muito leves em que ele está discutindo a questão racial no Brasil. E aí, o que a gente percebe? Essa questão racial, ela foi o que levou o Lima Barreto, de certa forma, à importância dele, mas, ao mesmo tempo, o apagamento que se tentou fazer dele. Então, ele já estava discutindo questões que seriam muito atuais, muito contemporâneas, e aí, então, a minha pesquisa parte desse ponto de vista, né? Hoje eu trabalho com jovens da comunidade quilombola de Pedra Branca. É isso aí que eu queria... Quero saber como é que você chegou a isso. A gente tinha um trabalho de leitura dentro da escola. Do IFES. É um trabalho do IFES, mas uma escola estadual, chamada Presidente Liebig, em Vargem Alta. Certo. Né? E nesse projeto de leitura, a gente começou a trazer várias leituras e perceberam o quanto a juventude da comunidade de Pedra Branca se identificava com aquela literatura que discutia a questão racial, mas numa perspectiva cuja estética ia para além daquele debate racial simplório do dia a dia. Um local irônico, de nome irônico. Né? Pedra Branca. Pedra Branca, é verdade. E ali, em Pedra Branca, a gente começou o projeto, vamos chamar de Vila Quilombo. Vila Quilombo era o nome que Lima Barreto dava ao seu próprio apartamento, em contraponto aos luxuosos apartamentos e casas, né, de Copacabana, da Zona Sul Carioca, e ele foi sempre um crítico muito grande da reforma urbana do Rio de Janeiro, pela forma excludente que aquilo tudo se dava. E a gente falou assim, olha, vamos pensar numa literatura que permita vocês a pensar, de alguma maneira, com resistência, com força contra o predominante. Né? Então, Lima Barreto foi um ponto de aproximação. Hoje a gente lê outros autores, aí lê a Conceição Evaristo, Paulo Lins... Mas todos eles com essa pegada. Todos eles com a pegada afro e de combate ao racismo. Né? Isso. Todos eles, partindo da ideia da promoção da igualdade racial, a gente parte desse conceito, mas todos eles com uma contribuição muito forte para o modelo literário brasileiro. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, na crônica ou no conto Lima Barreto, algumas imagens, são imagens que persistem no nosso imaginário até hoje, né? Que é essa figura de uma criança preta que maneja uma carabina, um revólver, e está em meio à violência, e aquilo é natural, aquilo faz parte do seu cotidiano. Então, todo autor que, de alguma maneira, consegue vasculhar esse ponto de vista crítico da realidade, no qual a violência que nós fomos forjada aparece o tempo todo, a gente leva para esse espaço de debate literário. E a resposta dos meninos? Primeiro uma pergunta. Todos os meninos que estão ali são pretos? Em sua maioria, sim. Né? Tem outros interessados em literatura que aparecem também, sobretudo nossos alunos do IFES, que vão aparecendo, porque a gente está numa comunidade que teve uma imigração italiana muito forte, uma ocupação italiana. Eu queria falar disso, exatamente. Então, a gente não é 100% de alunos negros, não. Porque eu sempre achei, sempre já discuti isso aí, inclusive aqui no podcast, a ideia de que um preto, ele sabe o que é o racismo porque ele sente isso, né? Você pode ter brancos que sejam absolutamente contrários ao racismo, porém, eles não sofrem esse racismo. Então, a dor maior está em quem sofre isso diretamente. Ao levar essa temática para os meninos pretos, você tem uma resposta. Sim. E quando você leva para os meninos brancos? Eu vou dizer o seguinte, o texto literário ele dispara uma relação estética que realmente aquele que se identifica com o que está sendo colocado, ele é como se fosse um aparelho que repercute com maior intensidade. Certo. Isso é um fato. A gente sente nas rodas, né? E você sente também um interesse maior em vasculhar mais o que a literatura brasileira está falando disso, né?
Então, assim, discutir para a gente a questão racial é discutir o Brasil, é discutir o elemento nacional, né, que vem desde o romântico, né, até o contemporâneo, mas realmente quem vive e experimenta percebe que a gente não vive avanços nessa área, né? A gente está sempre voltando, indo e voltando, né? A gente tem algum avanço, mas regride rapidamente. E os meninos produzem literatura? Produzem. Eles fazem? Eles... O que? Prosa, poema ou você não dirige para um determinado tipo literário, né? Você deixa solto? Como é que é isso aí? Então, me interessou muito saber, e eu acho que quem está ouvindo a gente quer saber como é que é a dinâmica disso aí. Então, Grijó, a gente nasceu como um projeto de iniciação científica e a gente se tornou um coletivo de literatura. No coletivo de literatura, a gente se permite isso, ter um aspecto de clube de leitura. Então, a gente terminou de ler agora, por exemplo, Torto Arado, né? Então, sim, um romance excelente, um romance com o qual se identificaram muito, né? E a gente pôde trabalhar muito a questão estilística, né, do Itamar, e tem ali um jogo de linguagem que é muito peculiar e inovador, né? Então, quando a gente para fazer esse exercício, a gente também se dedica a fazer a escrita, né? Eu sempre defendo muito com eles, olha, ler literatura é isso, é você ler e escrever, e conforme você vai simpatizando com formas, você pode dar formas à sua. Então, a gente começou uma nova etapa, que são as oficinas de escrita criativa, com o grupo. Certo. Essas oficinas, elas permitem espaços de oralidade, porque é aí que está a potência do território. Nós estamos chamando de um território de escrita nosso, né? A comunidade deles de Pedra Branca é uma comunidade que tem muitas histórias orais, né, de ancestrais, de antepassados, de avós, histórias mágicas que aconteceram naquela região, e aí eu os permito tranquilamente recuperar essa oralidade e dar uma forma textual que convém. Algumas têm uma forma mais cantada, que estão mais próximas do verso, algumas têm uma forma mais em prosa, de contação de história, que está mais próxima do conto, né? Nenhum ainda se manifestou num gênero um pouco mais longo, como o romance. Mas o conto, a crônica, a poesia, né, se recuperar o oral, está no nosso dia a dia. O nosso projeto hoje é, em novembro, a gente lançar uma coletânea com o trabalho deles. Era o que eu ia te perguntar. Haverá divulgação disso aí? Quando eu falo divulgação, não é a mídia, vai sair do âmbito do coletivo para ir para um outro coletivo, que é o do leitor. Isso. A gente ambiciona muito isso, né? Eu tenho convidado pessoas assim muito interessantes para participar do trabalho, né? Recentemente agora vai o professor Valmir, vai estar com a gente, que é o professor do Instituto Federal de São Paulo, que também trabalha com algumas questões de negritude. Aí ele está fazendo o prefácio desse trabalho, então ele está lendo. Eu vou virar Ayala, não é? Não, é o Valmir Saldanha. E aí ele está lendo alguns textos, eu estou chamando outros colegas literatos para ler alguns textos, para a gente poder também oferecer um certo tratamento, né? Porque a gente percebe, você que vem de uma geração de escritores, o quanto é importante essa tutela, né? Não diria tutela, né? Essa tutoria, né? Dos escritores mais experientes, das pessoas, para formar, né? Então, hoje já passaram com a gente jovens que viveram aquela experiência literária e está tudo bem. E tem outros que já estão agora se sentindo mais à vontade para experimentar no texto literário. Então, a nossa e você percebe, nesse grupo, você percebe talentos que podem, no futuro, se tornar escritores? Sim, percebo. Já tem colegas que querem fazer letras, já, assim, jovens do coletivo querem fazer letras, né? E para a gente sabe que a letras é um espaço de institucionalidade dessa vida literária, né? Então tem chance, obviamente, mas tem textos com um frescor muito intenso, também com essa consciência de capturar a realidade local que a gente não teria vindo de fora, né? Seja sendo branco ou seja sendo um agente externo, a gente não teria essa mesma perspicácia. Vamos ver se a gente no futuro traz algumas pessoas aqui? Vamos sim. Trazer uns dois aqui para a gente conversar. Porque ouvir você é muito bom. Uhum. Eu gostei muito de saber desse projeto. Mas eu gostaria muito de conversar com os meninos. Só que eles teriam de vir de lá, né? Sim, a gente combina. A gente articula uma forma deles virem. Posso falar com a Rede Vitória também, para eles participarem do programa. Porque eu acho que isso é um gatilho. É um gatilho que vem sabe, de um grupo que tinha tudo para não sobressair. E, de repente, hoje, com os starts que você dá, que eles mesmos dão, muito bacana, muito bacana. Outra coisa, você colocou os meninos para ler Lima Barreto? Sim, bastante. Você colocou os meninos para ler esse livro seu?
Eles leram alguns textos do livro, porque o livro ele tem uma preocupação com a crítica literária, né? Com a formação do cânone. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é ligado ao UERJ, né? Que é o Labelle, que está produzindo um cânone novo em torno desse elemento moderno, né? Tipo assim, está debatendo um pouquinho com aquela perspectiva paulista da Semana de Arte Moderna como sendo o marco inaugurador do modernismo, tentando trazer um pouquinho para o final do século XIX essa modernidade brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro. Porque então não fala muito com eles o livro, né? Se a gente pegar, se a gente for observar a coisa de forma matemática, o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, Sim. Monteiro Lobato, eles fizeram modernidade. Sim. Então, chamá-los de pré-modernos, eu acho que é um contrassenso. Mas eu não vou entrar nessa coisa, porque o cânone chama, né? A academia chama de pré-moderno. Mas, para a gente finalizar, antes de a gente finalizar, nem todo mundo está vendo a gente, né? Alguns estão ouvindo. O livro, para quem está vendo, está aqui, ó. Lima Barreto, Literatura e Experiência Urbana na Crônica Carioca. Essa é uma questão. Agora é uma pergunta para te provocar muito. Por que você não aproveitou um capixaba? Não aproveitou um capixaba, porque há capixabas que trabalham a questão da negritude. Valdo Mota é um. Sim, Valdo né? Mota. Benilson Pereira é outro. Com certeza. Né? Você optou por Lima Barreto por ele ter uma importância brasileira. Sim. Mas você trabalha com autores capixabas nesse seu grupo de estudo? Sim. Nesse seu grupo com os meninos? Sim, no coletivo, sim. Aqui, em especial, foi porque é um trabalho que vem de uma tese de doutorado, então a gente estava num contexto muito específico sim, sem dúvida. De discussão do Brasil, né? Tanto é que muitas leituras que eu fiz aqui, eu tenho que fazer uma transposição, né? O início do projeto era esse, era como é que eu poderia fazer sequências didáticas para trabalhar com uma educação quilombola, e a gente percebeu que havia um interesse pela literatura e o projeto foi se remodelando, foi ganhando outros contornos. Mas como é que fala assim, é muito certo para a gente que há um cânone local que precisa ser trabalhado, né? A gente convidou recentemente uma poeta chamada Sueli Bispo, que vai estar com a gente. Sueli esteve aqui. Esteve aqui. Logo que o Vitrine começou, Sueli esteve aqui, eu acho que no 5º ou 6º programa. Sim. Sueli é ótima. Então, ela vai estar lá com os meninos, vai estar dialogando. Então, nesses espaços de oficina de escrita criativa, a gente convida literatos, autores, estudiosos, para estar em interação com eles, para eles verem como é que se dá o artefato literário na prática, né? O que é um escritor. Muito desse trabalho que você faz aqui como vitrine literária, né? Isso para a gente é um material. Eu espero que você passe isso para eles, hein? Pode contar comigo, com certeza. Muito bom, cara, muito legal. Olha só, eu queria que você fechasse esse bate-papo com uma mensagem, uma fala dirigida a garotos que não estão nessa comunidade quilombola, mas que alguns deles veem o nosso programa. Existem muitos alunos meus que veem, ex-alunos também, e que podem ter contato com pessoas que queiram participar de uma atitude como essa. O que você tem a dizer para essas pessoas que são marginalizadas e que querem ter a literatura como um elemento libertador? O que você tem a dizer sobre isso? O próprio Lima Barreto, ele tem um ideário muito forte da missão da literatura, né? Então, a missão da literatura é encontrar com o outro, é experimentar a dor do outro, o amor do outro, né? Então, a minha mensagem seria justamente essa, assim, de que a gente pudesse tentar experimentar essa porta da fantasia, da imaginação, da criação, como uma forma de pertencimento a outras realidades, né? Acho que essa seria a mensagem. Maravilha. Quem quiser adquirir seu livro, como é que faz para comprar? Então, o livro ele foi publicado por uma editora científica, a editora Pimenta Cultural, então ele está disponível gratuitamente para download na internet. Eu ainda estou fazendo o lançamento dele pouco a pouco em alguns eventos científicos, né? Então, vão ver uma divulgação ou outra, mas no site da Pimenta Cultural você pode fazer o download ou na própria Amazon também, se você quiser o livro físico. Maravilha. Tá bom? Raoni, muito obrigado, muito bacana a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E espero que você continue sempre. Tá, gratidão por me receber. Obrigado. Valeu. Tá. Pessoal, vocês então conversaram com Raoni Wapaia, né? Professor, doutor, que tem esse trabalho com literatura, com divulgação literária
e, acima de tudo, trabalhando com comunidades que tradicionalmente não têm esse acesso à literatura e à produção literária. Na semana que vem, nós vamos conversar com Álvaro Abreu, mas aí fica para semana que vem. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.